algumas chances do Cruzeiro, e aí já de cara esse primeiro ataque perigoso do Cruzeiro, que lembra uma situação do amistoso contra o Grêmio. O Inter bota muitos jogadores, inclusive os dois volantes do Inter lá no campo do Cruzeiro, para poder pressionar, e o Cruzeiro já tinha errado algumas saídas curtas, e o Otávio vai quebrar essa bola. E o que chama a atenção desse detalhe com o jogo do Grêmio é isso aí, ó, o Cruzeiro colocando os jogadores de ataque ali numa situação de mano a mano, né, com a defesa do Internacional, e esse mano a mano é inclusive o que vai gerar um erro do defensor do Internacional, né, perde o tempo de bola, e o Gabriel Peck já vai criar essa primeira oportunidade. Então ali já era um caminho do Cruzeiro explorando essa dificuldade do Inter em se defender a profundidade. Agora, um detalhe legal do começo do gol do Cruzeiro. O Cruzeiro subindo essa marcação, então a gente vê alguns jogadores ali encaixados, né? O Sinisterra, o Peck aqui embaixo, o Matheus Pereira avançando ali para poder pressionar o primeiro volante, o Caio mais numa ideia de vigilância, e o Matheus sobe para pressionar, direciona o Caio, né? Ele faz um sinal com a mão, e o Gerson também já vai ali avançar para pressionar. E esses movimentos do Cruzeiro é o que vão fazer o Inter meio que sair para o ataque de uma maneira desordenada, porque o zagueiro até conduz ali para tentar quebrar essa linha, o Cruzeiro já começa a se rearranjar num 4-1-4-1, só que a bagunça do Inter vai ser o problema, uma bagunça forçada pelo Cruzeiro, porque o Fagner vai se antecipar, é o famoso desarmar mano, né? E aí a defesa do Inter tem um espaço muito grande ali entre jogadores na última linha, e é o espaço que o Caio muito bem vai conseguir atacar para poder sair cara a cara ali com o Antony e marcar o primeiro gol do Cruzeiro. Então era uma dificuldade do Internacional esse intervalo entre jogadores de lado e defender a profundidade. Mais uma vez, olha a distância dos defensores do Internacional. É o Fagner quem vai atacar a profundidade ali. Até acho que o passe do Peck não é bom. Ele poderia ser mais forte, sabe? Para o Fagner receber essa bola lá na frente. Mas o que chama a atenção nesse lance é esse comportamento de perde-pressiona do Cruzeiro. A gente tem dois jogadores do Cruzeiro ali, Fagner e Peck, já pressionando o jogador do Inter, e o Matheus Pereira vai avançar para poder recuperar essa bola mais ali à frente, e o Cruzeiro vai conseguir construir uma boa jogada. O Sinisterra tá ali atacando as costas do Félix Torres, e o Inter tinha muito esse problema de jogadores da última linha focados na bola. Vê como que o Félix Torres tá olhando só a bola, sai para pressionar o Caio, aí o Sinisterra acaba, na minha opinião, não finalizando tão bem. Outra jogada de um perde-pressiona do Cruzeiro bem estruturado, um escanteio. O Cruzeiro não bateu tão bem, o Cruzeiro tem um 3-2 contra a equipe do Internacional. E esse lance tem uma leitura muito legal do Matheus Pereira, que vai acontecer inclusive no lance do gol, que quando o Cruzeiro recupera essa bola, ele até se movimenta para receber no pé, mas ele viu o Carboneiro com o corpo todo orientado para defender a bola, e aí ele já está preparado ali para atacar as costas do Carboneiro, receber um bom passe do Sinisterra. E um detalhe legal são os dois jogadores do Cruzeiro dentro da área, segurando a última linha do Inter, para o Peck ter essa liberdade na entrada da área, algo que também aconteceu no amistoso contra o Grêmio. Até tem aqui Matheus Henrique e Gerson, que o domínio escapou, eu falei sobre isso também, mas tinham jogadores livres ali na entrada da área. E aqui é o lance do segundo gol do Cruzeiro, que de novo começa com o Cruzeiro ganhando essa segunda bola, é o Matheus Henrique que vai conseguir aqui ganhar, né? Então já tem uma pressão, o Cruzeiro errou um lance de construção ofensiva, tem essa pressão do Cruzeiro para recuperar, e o que eu falei da similaridade do lance do passado com esse, é que é o Matheus Pereira ocupando as costas dos jogadores do Internacional quando eles estão totalmente focados na bola, né? Então é talvez uma regra de ação de ter como primeira prioridade a bola, mas o Matheus recebe e tem a questão da genialidade dele para poder marcar o gol. Então assim, foram alguns detalhes dentro das chances criadas do Cruzeiro, que não foi um bom jogo do Cruzeiro, talvez como um todo, mas a gente vê que tem alguns padrões ali, tem comportamentos que eles foram treinados, que são estimulados, não é algo feito ao acaso, e aí tem muitas similaridades desse jogo, até dentro do jogo lances parecidos, mas também com lances que aconteceram, por exemplo, no amistoso contra o Grêmio lá em Brasília. E essa questão que você falou do jogador que chega na linha de fundo fazer esse cruzamento para trás é algo que a gente já tinha visto até no gol do Sinisterra, né? O Rojas chegando no fundo, fazendo o cruzamento.
essa chance aí, um pecado o Cruzeiro não ter conseguido converter o gol, o mercado foi muito bem na cobertura, mas eu achei muito legal essa coisa e foi uma coisa que a gente ficou falando aqui, né? Eu, pelo menos, fiquei insistindo muito. Tem que pressionar alto, a gente tem que roubar a bola. E quase que a gente toma gol assim, Sim. né? Com erros ali na saída de bola nos primeiros Caramuru, minutos. sabe algo que tem me chamado a atenção? Até inclusive foi o que aconteceu nesse lance inicial do Gabriel Peck, que aconteceu contra o Grêmio também no gol do Sinisterra. Essa ideia do Arthur Jorge ele traz muita gente para o campo de defesa, então ele força o adversário a vir, porque hoje a gente está num momento onde meio que virou tendência, talvez, marcações individuais no campo todo, principalmente quando vai pressionar. Agora aqui, ô Pedro, só um ponto. Ver as linhas certinhas assim é legal, né? E chama a atenção, né? Porque o Cruzeiro mudou um pouco o Cruzeiro não marcava nesse 4-1, 4-1, assim, em alguns momentos. Mas voltando a essa questão da saída de bola, o passe longo, ele não dá pra gente... Existe muito essa briga, né? O passe longo ou o passe curto. Cara, depende do que você vai fazer. Quando o Cruzeiro faz o que fez ali no lance do Gabriel Peck, de colocar todos os seus atacantes no mano a mano, o defensor ele tá muito exposto, porque ele não pode errar. Ele não pode errar em momento nenhum, mas quando ele erra com cobertura, o próprio nome já diz, ele tem alguém para cobrir o erro. Ali o jogador do Internacional perdeu o time, né? Perdeu o tempo de bola, e o Gabriel Peck saiu cara a cara com o goleiro. Então é legal ver o Arthur Jorge também tendo essas variações, tentando sair curto, mas em alguns momentos tendo soluções também para sair num jogo mais direto. É isso. E é legal a gente ver esse Cruzeiro cada vez com mais padrões, né? Eu acho que a gente vai ter um desafio muito grande, inclusive, nesse domingo, porque a gente tá sem os dois principais articuladores de jogo do Cruzeiro, sem uma das flechas de mais qualidade ali pelo lado também. Mas essa jogada, por exemplo, aí que o Sinisterra não faz o gol, é o tipo de defesa que o Antony só faz contra o Cruzeiro, Sim. né? Também tem isso, né? Com a ponta do pé, né? Eu acho que, tipo, independentemente disso, não pode perder um gol desse, né? A gente já criticou várias vezes, mas a defesa que o cara fez ali foi maluquice também. Mas esse ponto aí, acho que do perde e pressiona, assim, foi algo que mais me chamou a atenção, porque na primeira parte da temporada eu senti um pouco de falta, mas eu entendia, né? Porque era muito uma questão ligada ao físico. E contra o Inter a gente já pôde observar isso. Então, acho que vai ser uma tendência dos trabalhos do Arthur Jorge, era assim no Botafogo, foi assim no Braga, o Al Rayyan já não acompanhei tanto, né? E acho que ver isso no Cruzeiro, aí até um ponto que pesa muito talvez essa ausência do Peck, que é um cara que consegue executar muito bem esse tipo de situação. Tanto que o começo da jogada é com ele pressionando mais alto junto do Fagner. Mas eu tô muito feliz. Nesse último lance, só um detalhe do lance que o Peck finaliza ali. O passe que o Sinisterra acha entre os dois ali é loucura também, viu? Aí eu acho que é também o fato de você ter jogadores com esse nível técnico muito próximos. Muita gente fala, né? O talento tem que estar junto. Esses caras têm que estar sempre próximos ali, porque sempre sai coisa boa. Pressionado, virado para a linha lateral. E assim. E ele acha o Pereira. Não tinha né? muito o que fazer na jogada, né? A forma como ele consegue. Acho que o Gabi voltou ali pra gente poder observar esse lance, ó. Aí você vê que ele aparece ali pra receber, o Rojas também entra na jogada ali pra ser opção. E é um movimento legal também do Rojas, né? Porque ele já divide a atenção. Aí o cara vai pra lá. 3 contra 2, lá. A bola chega muito ruim pro Sinisterra. Aí você vê o Carboneiro ali, o lateral na cobertura. O Rojas passando ali era um passe, só se ele acerta um calcanhar ali, né? E aí ele faz o passe pro Pereira ali, ó. E o Pereira enxerga, poderia ter batido, né? Mas a direita não é a melhor. Então ele tem essa visão de assistência e ele deu o passe pro Peck. Talvez é a questão que o domínio escapou ou bater de primeira, né? Mas aí é um risco também. Mas eu acho que ele ajeitou pra bater com a perna boa, né? Sim. O negócio ali, cara, na condição do Peck, era pisadinha com a esquerda, assim, em cima da bola, ajeitando e tapa no ângulo e eu vou pro abraço. Que isso. Jogou muito futsal, então. Entendeu? Dominar com a direita, com a minha perna ruim, não vou, velho. Quiser voltar aí, Gabriel, que eu vou explicar aí. Ensinar aí, o meu olho tático. Isso aí, o gesto técnico. Vamos fazer o quadro. Ensina Samuca. É isso aí. Então, ó, aquela página, né? Sinisterra com a bola, tocou pro Pereira, na hora do Peck lá, separa. Ó, Pereira tocou, olha lá o Peck, ó. Já tá armado ali, talvez poderia bater de primeira, mas não... Sim, mas eu ia só pisar com a perna esquerda mesmo, tirar ela um pouquinho e ajeitar. Ó, olha lá, ó.
Aí, pra que eu vou colocar a direita aí que eu uso só pra subir no ônibus? Eu acho que assim, a ideia dele era que essa bola ficasse mais próxima do pé, né? Mas é porque dominar com a direita e bater com a esquerda, ele ganha uma fração de segundos ali, sabe? Aqui, ó. Como é que é? É muita qualidade, né? O gênio pensa diferente. Ai, meu Deus do céu. Mas boa, muito bom o quadro, inclusive. E é legal a gente ter essa análise aí, não só dos gols, mas de outras jogadas também bem construídas. O time do Cruzeiro está cada vez melhor e só um dado que é um pouco assustador. A gente está aí com 19 jogos, né? Fechou o primeiro turno do Cruzeiro no Brasileiro, 27 pontos. Bacana. Desses 27, o Arthur Jorge comandou 11. A gente ganhou 7 das 11. Então, assim, para ver como a situação estava periclitante antes da chegada do Arthur e como o Cruzeiro está conseguindo um ótimo desempenho, inclusive fora de casa, né? Porque ganhar fora de casa... A gente até fez o levantamento, a gente só perdeu fora de casa no Brasileiro contra o São Paulo, que foi o primeiro jogo do Arthur. Sim. E que é bônus na tabela, né? Na teoria. A gente já sabe que... Tomamos gol até do Milton Cruz no meu sonho, do São Paulo. Teve isso. Ô, Caramojo, é assim, se a gente for pensar o que aconteceu, a gente tava música do Ney Franco, beira do caos, e sai para uma campanha assim, que é absurda. Em 33 pontos, o Cruzeiro somou 23. Véio. Muita coisa. É aproveitamento de campeão. Quer ver? 23 por 33. Aí, 70%. E pro Cruzeiro pegar G4, ele teria que manter isso aí, viu? Manter 70% de aproveitamento para provavelmente pegar uma vaga no G4. É o que a gente espera que aconteça. Tropa, chegamos aí com mais um giro de notícias exclusivas do maior clube do Brasil. Desde já agradeço muito a sua opinião, sua inscrição. Toda notícia de Central, dando um like, um grande abraço, até o próximo vídeo.